Olá, queridos amigos, queridos irmãos, te desejo uma boa semana. Começamos mais uma semana e que seja na companhia do nosso Senhor. Estou aqui gravando esse programa para o domingo à noite e eu espero que no momento que você assista, junto conosco na sua estreia, no Facebook e no YouTube, ou então no momento que você assistir, que a mensagem seja inspiradora para você. Hoje nós vamos falar sobre a lei de Deus. Isso é importante para a nossa vida. Nós precisamos entender que isso reflete o caráter de Deus e o que isso tem de significado para a nossa vida espiritual. Eu fico muito feliz de estar aqui com vocês mais uma vez. Eu saúdo todos os nossos amigos que foram convidados pelos nossos irmãos a estarem aqui comigo nesse domingo à noite. Saúdo também a nossa querida igreja. Eu sou o pastor Harlen, sou pastor da igreja do Bela Vista, aqui de Bauru, e eu quero saudar todos os nossos irmãos aqui da nossa igreja sede, aqui que cede esse lugar aqui para eu poder fazer os sermões, a nossa igreja principal do distrito, e também as nossas igrejas irmãs, do Meiridota, do Gasparini, da Vila São Paulo, do Jaraguá e lá do Horto Aimorés. Deus possa te abençoar. Deus possa estar nesse momento trazendo paz ao seu coração, esperança, que vai ser mais uma semana abençoada, em nome de Jesus. E para isso, eu quero começar cantando com vocês. Vamos louvar juntos ao Senhor? Você aí na sua casa, eu aqui na minha, né? Nós separados pela distância, mas juntos pelo propósito de louvar ao Senhor. Vamos cantar juntos? Não quero viver pensando no amanhã. Eu quero ser feliz. Dias vêm e vão, não irei temer. Posso confiar em ti. Se o futuro incerto basta olhar com os olhos da fé e descansar nos braços do Pai. Descansar, confiando em tua proteção. Descansar, vou me entregar em tuas mãos. Descansar, sei que cuidarás de mim, Senhor. Ensina-me a descansar. Cada passo que eu der, seja onde estiver, quero entregar a ti. Cada decisão vou depor em tuas mãos e esperar. Se das aves Deus cuida, sei que tenho muito mais valor. Posso esperar e descansar nos braços do Pai. Descansar, confiando em tua proteção. Descansar, vou me entregar em tuas mãos. Descansar, sei que cuidarás de mim, Senhor. Ensina-me a descansar. Só em teus braços encontro paz pra repousar. Mesmo que os temores me vençam, vou descansar. Confiando em tua proteção, vou me entregar em tuas mãos. Sei que cuidarás de mim, Senhor. Ensina-me a descansar. Você já conhece as redes sociais da TV Novo Tempo?
Visite nossas páginas e reveja os vídeos, programas, interaja com a gente e descubra novos conteúdos. No Facebook e no Instagram, você encontra meditações matinais, vídeos dos programas, mensagens dos apresentadores, fotos das gravações e textos para inspirar seu dia. Curta, compartilhe. Você pode interagir com a gente a qualquer hora através do Twitter, além de seguir dicas fresquinhas da programação da TV. E para conferir os vídeos, séries e programações especiais, acesse o nosso YouTube. Siga a TV Novo Tempo nas redes sociais e fique por dentro de todas as novidades. Que maravilha! Todos os domingos nós também estamos trazendo uma mensagem de saúde. É muito importante. Nós precisamos entender os planos de Deus para a nossa saúde. Eu gostaria de hoje, mais uma vez, passar com vocês um curto trecho de ensinamentos, de alguns conselhos sobre saúde e que isso possa nos ajudar. Primeiramente, ajudar a nos colocar numa linha correta, de acordo com a vontade de Deus. E que também no futuro, toda essa nossa mudança de estilo de vida, de alimentação, possa também nos proporcionar uma mente mais clara para ouvir o que Jesus tem a nos dizer. Fique conosco agora nessa mensagem de saúde e que isso possa servir muito para a sua vida nesse momento. Eu acho que meus ossos são fortes, porque realmente eu subo em árvore, em escada, não tenho problema nenhum, telhado. Ossos fortes na terceira idade. Nesta fase da vida em que a osteoporose assusta muita gente, é necessário contar com a ajuda do sol. Quando você toma sol, os raios solares batem sobre a sua pele e transformam o colesterol, que é uma gordura na superfície da pele, em vitamina D. A vitamina D, por sua vez, ela vai favorecer a absorção, ou seja, a assimilação do cálcio dos alimentos. E também vai colocar esse cálcio nos ossos, mantendo-os mais fortalecidos. Portanto, pessoas com baixa vitamina D, por não tomarem sol regularmente, estão em risco maior de desenvolver a osteoporose. Além de se expor ao sol, para prevenir a osteoporose, é necessário evitar bebidas à base de cola, produtos com cafeína, como chá preto e café, fumo e bebidas alcoólicas. Outros cuidados ainda devem ser tomados. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, para se evitar a osteoporose, não basta somente ingerir cálcio. Existem muitos outros fatores que protegem os ossos e vão evitar a osteoporose. Por exemplo, pessoas que fazem exercícios físicos regularmente e mantêm os músculos fortes, terão ossos mais fortes. As pessoas também precisam da exposição solar, precisam ingerir o cálcio nos alimentos, e isso pode ser obtido através dos vegetais verdes escuros, como a couve, o agrião, a rúcula e outras verduras. É importante também salientar que o excesso de cafeína e proteínas de origem animal na dieta, como o leite, as carnes, retiram o cálcio dos ossos, tornando-os mais fracos. João e Ângela sabem que tem que cuidar da alimentação. Eu tomo pouquíssimo leite, muito difícil mesmo usar leite. Verduras, legumes, produtos integrais, né, cereais integrais, manga, jabuticaba, banana, mamão, alface, almeirão, catalônia, brócolis. Nós comemos isso todos os dias. Essa é a nossa alimentação. Eu consumo leite, mais ou menos assim, quando eu vou fazer um mingau. Às vezes eu faço mais com leite de soja, nem sempre faço com leite de gado. E praticamente é quase nada. O leite nós não usamos quase nada mesmo. A carne, como já falou, já faz mais de 12 anos que nós não comemos carne nenhuma. João e Ângela sabem que precisam se exercitar. Eu fico mais na horta e jardim, mais ou menos, né? E ele cuida de capinar a chácara.
João e Ângela sabem que precisam tomar banho de sol. Às vezes a gente toma sol um pouco mais tarde. Pela manhã ou então na parte da tarde, enquanto eu estou limpando o terreno, carpindo. Esse é meu banho de sol. A única coisa que João e Ângela não sabem é o que é ter um osso quebrado. Meus ossos são fortes, porque eu já caí, nunca quebrei nada, graças a Deus. Não tive nenhum problema de saúde até hoje, não quebrei nenhum osso, graças a Deus. Adorar também é se relacionar com Deus. E neste momento especial, a nossa casa pode ser a melhor igreja à disposição do Senhor. Se podemos cantar, orar e estudar a palavra de Deus, também podemos dedicar a nossa fidelidade a Ele através de nossos recursos. Por isso, para você que já é doador e está se perguntando como fazer isso remotamente, eu quero te lembrar do aplicativo 7Me. Este app é super intuitivo, descomplicado e amigável. Por isso você pode continuar apoiando a sua igreja com total segurança dos seus dados. Baixe o app na Play Store ou Google Play, clique em dizimar e ofertar, preencha com seus dados e o resto é bem simples. E então, é só continuar com seu projeto pessoal de fidelidade com Deus. Quanto amo a tua lei, ela é o meu prazer, Senhor. Sim, verdadeiros são seus passos, é a verdade dos teus lábios e motivo do meu louvor. Bem-aventurados os que andam na lei, nela tenho vida, não me esquecerei. São seus ensinos, luz pro meu caminho, nela seguro estarei. A tua lei é perfeita, como tu és perfeito, meu Deus. A tua lei é santa e justa, pois santo e justo tu és. É a mais bela expressão do teu coração, é teu próprio caráter, Senhor, Senhor. Reflete a grandeza e a tua beleza, revela por mim teu amor. Oh, quanto amo a tua lei, nela vida e paz achei, Senhor. Sim, tenho a luz dos seus ensinos, ilumina o meu caminho e me leva ao Salvador. Bem-aventurados os que guardam a lei, nos seus mandamentos eu me alegrarei. Tua lei tem a verdade, os princípios do amor, sua autoridade
águas eternas, fontes de luz são reveladas em Cristo Jesus. A tua lei é perfeita, como tu és perfeito, meu Deus. A tua lei é santa e justa, por santo e justo tu és. É a mais bela expressão do teu coração, é teu próprio caráter, Senhor, Senhor. Reflete a grandeza e a tua beleza, revela por mim teu amor. Oh, quanto amo a tua lei, ela é o meu prazer. Muito bem. No culto desta noite, quem sabe você vai ver isso em algum outro momento, em algum outro horário, mas nessa meditação, eu quero trazer um tema: a lei, o espelho do caráter de Deus. Nós precisamos compreender a verdadeira noção da lei de Deus e ver como a lei de Deus se assemelha ao caráter dele próprio. A lei de Deus é o seu próprio caráter. A lei de Deus é o instrumento do seu governo nesse universo. Hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre isso. E isso vai ser muito importante para a nossa vida. Para isso eu gostaria de convidá-lo a orar nesse momento. Feche seus olhos onde você estiver, que nós vamos elevar uma prece ao nosso Deus para que Ele possa nos abençoar nesse estudo desta noite. Querido e maravilhoso Deus, graças te damos, Senhor, pelo privilégio que nós temos, mais uma vez, de abrir Tua palavra. Obrigado, Senhor, por tantos momentos que o Senhor nos permite ainda aprender mais sobre Ti. Hoje é um tema muito importante para a nossa vida. Nós vamos falar sobre a lei de Deus, mas vamos falar também sobre como ela nos mostra o seu caráter, o seu governo. Nos ajude, Senhor. Que o Espírito Santo abra a nossa mente, o nosso coração, que nós estejamos receptivos à sua influência e que ela sirva para alimentar a nossa vida espiritual. Que nós comecemos essa semana com um novo fôlego. Nós te pedimos a tua companhia e as tuas bênçãos para todos aqueles que nos assistem nesse momento. Quem sabe essa mensagem, Senhor, vai chegar no momento oportuno para alguém lá na frente. Eu quero pedir para que o Senhor nos abençoe. Nos abençoe com a sua palavra, nos abençoe com os versos que nós vamos ler, mas principalmente que o Senhor nos abençoe fazendo a mudança necessária em nossa vida. Te pedimos a sua bênção, a sua proteção hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Quando Jesus esteve aqui nessa terra, muitas e muitas vezes ele confrontou e foi confrontado pelos fariseus que existiam na época dele. E uma dessas vezes, ele nos trouxe uma mensagem importante que nós vamos meditar nela nesta noite, ou no momento que você estiver assistindo, porque fica gravado depois e disponível. Abra sua Bíblia em Mateus 22, capítulo 22, no versículo 35 a 40. Perguntaram para Jesus qual era o grande mandamento. Ele respondeu: um deles, intérprete da lei, experimentando, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Geralmente, quando eu estou fazendo uma classe bíblica, eu sempre, quando eu vou falar da lei de Deus, eu começo com esse episódio. Veja, Jesus estava ali discutindo um pouco com os fariseus daquela época,
uma multidão o seguia, estavam ali curiosos de saber o que Jesus responderia para as indagações. A maioria das indagações daqueles fariseus eram para pegar Jesus em algum ponto para acusá-lo de alguma coisa. E quando Jesus fala sobre a lei de Deus, ele dá 2 novos mandamentos. A minha pergunta é, são esses novos mandamentos diferentes dos mandamentos anteriores? Será que quando Deus escreveu com seus próprios dedos a lei lá no Sinai, os 10 mandamentos da lei de Deus, que está lá em Êxodo 20, ele agora abole aqueles mandamentos e dá novos mandamentos? Qual é o primeiro grande mandamento? Jesus ali explicou que o primeiro grande mandamento é este: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Quando eu vou fazer uma classe bíblica, eu gosto de, antes de falar sobre a lei, como eu estava dizendo, eu gosto de fazer uma dinâmica de grupo. Eu distribuo um papel para as pessoas e coloco nelas assim, como que a gente pode amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento? E eles começam a colocar a visão deles. Olha, devemos obedecer a Deus, Ele deve ser o único na nossa vida, Ele deve ser o primeiro, nós devemos passar tempo com Ele. E aí eu seguro esses papéis. No outro dia da classe bíblica, eu vou e falo sobre o segundo grande mandamento. Qual que é? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E eu então faço a mesma dinâmica que eu fiz no dia anterior. Eu peço para eles escreverem no papel como que eu poderia amar meu próximo como a mim mesmo. Então eu falo assim, como é que você poderia amar seu próximo? Respeitando, não fazendo mal. E eles fazem uma dinâmica muito gostosa. Depois eu leio todos os papéis. E então eu abro os 10 mandamentos. E o ser humano chega na mesma conclusão todas as vezes. Amar a Deus sobre todas as coisas é respeitar a Deus conforme os 4 primeiros mandamentos. Amar o próximo como a si mesmo é respeitar o próximo como os outros 6. Jesus não deu um novo abolindo o velho. Ele deu uma nova abordagem, uma nova contextualização. Por quê? Porque o mandamento de Deus é perfeito. O mandamento de Deus é eterno. Deus não muda. E o mandamento, a lei de Deus, a lei moral de Deus, reflete o seu próprio caráter. Ele não poderia, milhares de anos depois, dizer, olha, não pode mais fazer isso, agora é tal coisa. Não. Jesus, o máximo que poderia era complementar. Vou dar um exemplo. Na lei de Deus, o 7º mandamento diz assim, não adulterarás. Simples. 2 palavras. Não cometa adultério. O que é adultério? Quando perante Deus, você civilmente, não é só se juntar, mas é você perante Deus e perante os homens. Você fala assim, olha, nós somos agora marido e mulher. Então tem as bênçãos de Deus. Se você trair a sua esposa com uma outra mulher, você está adulterando. Ou se você, antes de casar, você tiver um relacionamento íntimo com uma pessoa que não é o seu marido ou sua esposa, você está adulterando. Ali, nos 10 mandamentos, é muito simples. Quando Jesus esteve aqui nessa terra, ele deu uma nova abordagem. Não é que ele cancelou o não adulterarás. Mas ele disse assim, olha, só de você olhar com impureza para uma mulher que não é a sua, você já comete adultério. Jesus amplia, contextualiza, Jesus dá uma nova abordagem, mas o mandamento de Deus, os 10 mandamentos, nunca muda. A lei de Deus é eterna. E hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre como essa lei eterna reflete no seu próprio caráter. Hoje nós vamos entender que a lei de Deus não pode ser alterada. A lei de Deus não pode ser abolida. E que a lei de Deus, se for abolida, abole o seu próprio caráter. Deus é um Deus justo. Deus é um Deus perfeito. Não pode haver discrepância em aquilo que Ele fala e aquilo que Ele vai dizer agora. Em primeiro lugar, eu tenho essa tabelinha aí. Como a lei de Deus pode ser um espelho do seu caráter. Essa tabelinha aí tem, de um lado, os atributos de Deus, o atributo da lei, e dentro ali tem os atributos que faz a referência a alguns versos. Vamos ler bastante a Bíblia hoje. Tá? Abra sua Bíblia aí, ou então acompanhe comigo aqui. Em primeiro lugar, abra a Bíblia em Romanos 7:12. Romanos capítulo 7:12. É uma referência a Isaías 5:16. Mas o Senhor dos Exércitos exaltado em juízo, o Deus, o santo e santificado em justiça. A lei de Deus, ela é boa, santa e justa.
Romanos 7,12 vem dizendo assim: por conseguinte, a lei é santa, e o mandamento santo e justo e bom. Quais são os atributos de Deus? Deus é santo, Deus é bom, Deus é justo. E qual que é o reflexo disso na sua lei? A sua lei é santa, a sua lei é justa, a sua lei é boa. Romanos 7,12 faz uma referência a Lucas, a Isaías, a Deuteronômio, está tudo aí. Você pode ler com calma todos os versos, eu vou selecionar alguns aqui. Veja, lá no Israel, quando estava lá, saindo do jugo egípcio, estava lá no deserto, eles param no Monte Horebe, no Monte Sinai, na região de Horebe, no Monte Sinai. E ali então, Deus fala a Moisés: suba, que eu vou dar a lei. Sem lei, não há o quê? Não há uma vida normal. Sem lei, há anarquia. Se você quer colocar as coisas em ordem, você precisa de uma lei. Então Moisés sobe, passa 40 dias e 40 noites conversando com Deus, Deus dá outras instruções, e de repente quando Moisés está descendo com as próprias tábuas da lei de Deus, ele escuta o quê? Um barulho no arraial. Josué vem correndo e diz: olha, está tendo guerra lá. Porque Josué estava esperando Moisés na metade do caminho. E Moisés disse: não está tendo guerra. Eles estão insultando a Deus. Quando Moisés chega, ele encontra o quê? Um bezerro de ouro feito por Arão, seu irmão. Moisés então mostra as tábuas do mandamento e diz assim: vocês precisam dessa lei, porque sem a lei vocês são um povo sem rumo. E então ele arremessa, né? Você pode acompanhar isso lá em Êxodo. Ele arremessa as tábuas da lei no bezerro feito de ouro. E uma parte daquela população é exterminada. Eram duras de coração. Eu quero dizer para vocês que a lei de Deus é santa, mas ela é perfeita e ela é boa. Só quando você junta as três coisas, você é capaz de entender o caráter de Deus. A santidade, você não pode brincar com isso. O mandamento é perfeito. Ele era, ele é, ele será. Faço uma pergunta para vocês. A lei de Deus foi dada no Sinai? Algumas pessoas dizem: antes não existia lei. Deixa eu fazer uma pergunta. Por que Caim foi declarado culpado da morte do seu irmão? Porque já existiu o não matarás. Por que Satanás foi expulso do céu? Porque já existiu o não cobiçarás, o não mentirás, não levantarás falso testemunho. A lei de Deus é eterna e a lei de Deus é boa. As pessoas pensam que o monte de nãos de Deus na sua lei é algo que nos faz mal, mas pelo contrário nos faz bem. Por que ela é boa? Porque o não de Deus é para nos proteger. Quando nós entendemos isso, nós entendemos o reflexo da lei de Deus no seu próprio caráter. Continuando, a lei de Deus também é verdadeira e perfeita. Verdade. Salmo 119, os versículos 142, e no Salmo 19, no versículo 7, dentre outros que a gente poderia ter aqui, faz uma referência a Mateus 11:30. As suas obras são perfeitas, não há nele injustiça, é justo e reto. Mas no Salmo vem dizendo assim: a tua justiça é justiça eterna e a tua lei é a própria verdade. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Queridos, a lei de Deus dá entendimento. Quando você vive sobre a lei de Deus, ela não é pesada. Jesus disse: o meu jugo é suave. Por quê? Porque eu vivo uma vida onde eu não faço mal a ninguém, onde eu não traio a minha esposa, onde eu não desrespeito meus pais, onde Deus é o primeiro da minha vida. Eu não mato, eu não roubo, eu não adultero, eu não levanto falso testemunho. Sobre a lei, vivendo sobre as regras da lei, eu vou viver de um jeito que Deus quer que eu viva. A lei é o caráter de Deus, por quê? Porque sob ela eu entendo qual que é a vontade de Deus. Mas a lei não me salva, ela só me dá o caminho. E o caminho, o salmista diz que o caminho, ele é fiel e dá sabedoria aos simples. Quando você se ajoelha e diz: Senhor, me ajude a compreendê-lo. Senhor, me ajude a amá-lo. Senhor, me ajude a entender as coisas da Bíblia. Grandes homens que têm PhD, pós-doutorado em muitas coisas, são menos sábios do que homens simples que leem a palavra de Deus. Ali também nós encontramos que os mandamentos de Deus são leves. Os mandamentos são leves. Abra sua Bíblia no livro
de 1 João 5,3, lá nas epístolas de João. É uma referência a Mateus 11,30, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. 1 João 5,3 vem dizendo, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, são leves. Como assim, pastor? Um monte de regra pode ser leve para mim? Veja, o caráter de Deus é o reflexo da sua lei. Servir a Deus não é penoso, é uma alegria. Nós o serviremos por toda a eternidade. Mas como entender isso na sua lei? Veja esse videozinho que eu vou passar para você. Esse videozinho é uma ilustraçãozinha muito interessante. O homem está pesado, a carga, o fardo da sua vida, dos seus pecados. Está andando, está difícil, então ele encontra a cruz de Cristo. A cruz o chama, o atrai. E então Jesus Cristo, na cruz, toma sobre si todo o peso do nosso pecado. E ele então está agora convencido e convertido de que o melhor é ser abraçado por Deus. A lei de Deus é leve porque ela liberta. E ele então pode seguir a sua vida livre com a presença do Espírito Santo. Eu faço uma pergunta bem honesta para vocês. Quem é mais livre? Quem respeita a lei de Deus ou quem é escravo das suas paixões? Quem é mais livre? Aquele que por obedecer a Deus não consome bebidas alcoólicas ou aquele que tem que consumir e vir um alcoólatra para satisfazer suas próprias paixões? Quem é mais feliz a Deus? Quem tem uma única esposa e a conquista todos os dias? Ou quem tem uma esposa e várias amantes? Quem é mais feliz? O pecado pode ser prazeroso, mas ele não traz mais felicidade. Próximo, está em Provérbios 6, de 20 a 23. Abra sua Bíblia. Provérbios 6, 20 a 23 refere-se a 1 João 1,5. Que Deus é luz, não há nele treva alguma. Deus é luz e os mandamentos são luz também. Provérbios 6, 20 e 23 fala, filho meu, guarda o mandamento do teu pai e não deixe a instrução de tua mãe, ata-os perpetuamente ao teu coração, penduras ao pescoço. Quando caminhares, isso te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. Porque o mandamento é lâmpada e a instrução luz. E as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Às vezes, quando nós olhamos para os mandamentos e os preceitos de Deus, nós olhamos assim e dizemos, como são duros isso. Como Deus nos faz dentro de uma regra restrita. Mas isso é o quê? É um caminho melhor. Me dá sabedoria, me dá prazer. No futuro, se nós perdermos tudo o que tem no mundo, nós ganharemos a vida eterna. E a Bíblia diz também lá, ensina a criança no caminho que deve andar. E ainda quando for velho, não se desviará dele. Eu sou um pobre homem pecador, mas eu procuro muito falar para os meus filhos que todas as nossas ações geram uma consequência. E antes de ver a consequência trazendo tristeza para o pai e a mãe, nós devemos ver se essa consequência traz tristeza para o coração de Deus. Porque Deus é o Senhor da nossa vida. Muito mais importante do que meu pai e minha mãe. Deus é mais importante, porque é Ele que vai me dar vida eterna. E se eu aprender com Ele, se eu aprender nos seus mandamentos que refletem o seu caráter, eu terei um caminho de luz. Eu terei um caminho diferente daqueles que andam nas trevas. Queridos, os mandamentos de Deus também, está lá em Romanos 13:10, abra sua Bíblia, é amor. E aqui vem uma grande referência a 1 João 4:8. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Queridos amigos, Romanos 13:10 vem dizendo, o amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Você não guarda os mandamentos de Deus para ter algum tipo de benefício de salvação. Eu costumo dizer quando eu prego, e você vai ouvir eu falando muito quando nós voltarmos para a igreja, nós não guardamos os mandamentos de Deus para ser salvo. Nós guardamos o mandamento de Deus porque estamos sendo salvos. O princípio que norteia toda a palavra de Deus é o amor. O amor é aquilo que moveu o coração de Deus para dar o seu único filho. É aquilo que moveu Jesus Cristo para vir nos salvar. O amor de Deus é o reflexo da sua lei. Deus é justo, Deus é eterno, Deus é o Todo-Poderoso, mas Ele também se inclina para um pobre pecador como eu e você,
Porque a lei de Deus é o amor. A lei de Deus é o amor. O amor deve mover a nossa vida. O amor deve ser a força que nos faz obedecer a Deus. Que amor é esse, pastor? Você me pergunta. O amor em retribuição ao amor de Deus na cruz do Calvário. Olha que maravilha. A lei de Deus é o reflexo do seu amor. A lei de Deus também é o reflexo do caráter puro e correto de Deus. Abra sua Bíblia em Salmo 19, 8 e 9. É uma referência a 1 João 3,3. A si mesmo se purifica tudo que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. Existe pureza na presença de Deus. Salmo 19, 8 e 9. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. No mundo de tantas tristezas, de tantas coisas erradas, quando você perde um pouco do seu tempo, não perde, ganha, de aprender sobre Deus e a sua lei e a sua justiça, você vai encontrar o quê? Sabedoria, alegria, pureza, correção. Queridos amigos, quer andar com Deus? Você quer, de certa forma, ter o prazer de um dia viver eternamente com Deus? Você precisa pavimentar a sua estrada até a cruz de Cristo. Na cruz você encontrará Jesus, o nosso Salvador. E a lei que te leva até lá. A lei te mostra o quanto você é ruim, o quanto eu sou impuro. E ela vai moldando a minha vida, mas ela não me salva. A lei me leva até Jesus. A lei também é totalmente espiritual. Ela guerreia contra a carne, porque Deus é santo, puro, justo. Abra sua Bíblia em Romanos 7,14. Romanos 7,14. É uma referência a João 4,24. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Romanos 7,14 vem dizendo: porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Aqui nós vemos o contraste. O caráter de Deus é santo, é puro. Essa figura aí é uma arte que eu tirei da internet, acho muito interessante. Vem fazendo uma ilustração de quando nós chegamos na presença de Deus. Moisés um dia estava caminhando lá no deserto de Midian, e então ele encontrou uma sarça ardente. Era estranho, não se queimava. E quando chegou perto, houve uma voz dizendo: tire a sua sandália, porque esse lugar é santo. Então Moisés teve um encontro com a santidade de Deus. Nós, quando nos encontramos com Deus, nós então percebemos o quanto nós estamos errados. Algumas pessoas têm medo de encontrar com Jesus, de encontrar com Deus e com o Espírito Santo, porque vai mostrar o quanto ele é pecador. Eu acho que nós deveríamos ter alegria de encontrar com Jesus, com Deus, com o Espírito Santo, para ele mostrar o quanto nós somos ruins. Porque da mesma forma como nós encontramos Deus e vemos quando nós somos ruins, também nós encontramos a graça. Aqui vem dizendo que Deus tem um plano para nós, e no seu caráter perfeito, através da sua lei, nós temos um encontro com ele. A lei de Deus também é imutável. Abra sua Bíblia em Mateus 5,18. É uma referência a Malaquias 3,6, porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, os filhos de Jacó, não sois consumidos. Mateus 5,18 vem dizendo: porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Deus é imutável. Deus não muda conforme vamos dizer assim, as coincidências da vida. O mesmo Deus que era, é, será. Nós também temos que entender que a sua lei não pode mudar. Querido amigo, com todo carinho, eu lhe digo, o sábado não foi abolido na cruz. O sábado ainda continua sendo a lei de Deus. Sabe por que eu lhe digo isso? Porque se eu acreditar que o sábado foi abolido na cruz, eu acredito que o caráter de Deus é mutável. A lei reflete o caráter de Deus. E falando em eterna, é o próximo verso. Abra sua Bíblia também, em Salmo 111, 7 e 8. É uma referência a Gênesis 21, 33. E invocou ali o nome do Senhor Deus, Deus eterno. Abraão e seus filhos entendiam essa mensagem. Salmo 111, 7 e 8 vem dizendo: as obras de suas mãos são verdade e justiça, fiéis todos os seus preceitos, estáveis
são eles para todo sempre, instituídos em fidelidade e retidão. Queridos irmãos, queridos amigos, Deus, a sua lei e o seu caráter é eterno. Eu achei essa figura muito interessante, uma ampulheta onde o tempo não para. Um dia nós seremos eternos através do poder de Deus. Mas hoje nós temos que entender que o caráter de Deus, a sua lei e tudo aquilo que Ele já determinou é eterno como essa figura. Não para. Ele não tem fim. Quando você um dia estiver no céu, quando Jesus vier para te buscar, veja, um dia muito em breve Jesus vai nos levar e nós teremos acesso a uma vida eterna. Vocês já perceberam que eu sou um amante da astronomia? Eu gosto muito de ver, estudar sobre isso, ler, assistir os vídeos, ler as figuras, ver os diagramas, tudo. Me apaixono por isso. Um dia eu vou querer estar no céu. Um dia eu vou querer conhecer o Deus eterno. E Ele vai poder me levar para as longínquas luas e planetas e sóis desse universo. Sabe por quê? Porque o mesmo Deus que foi, será. Assim como nós somos uma pequena e minúscula pontinho nesse universo, um dia nós vamos ter acesso a toda a eternidade. E sabe o que é eternidade? Eternidade é uma coisa que não tem fim. Mas para chegar lá, Deus precisa nos moldar. Para chegar lá, Deus precisa nos usar. De que maneira? Nos moldar. Já terminando, eu quero dizer que precisamos entender para que a lei serve e por que nós guardamos ela. Gálatas 3, de 23 a 25, vem dizendo para que ela serve. Mas antes que viesse a fé, estavam sob a tutela da lei e nela encerrados, para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio, guarde essa palavra, para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Aio é a palavra grega para paidagogos. A palavra grega paidagogos te lembra alguma coisa? Pedagogo, pedagogia, professor. Paulo diz que a lei é o nosso professor. A lei não nos salva, mas é o nosso professor para nos levar a Jesus Cristo. E Jesus Cristo nos salva. Veja, a lei serve para mostrar o caráter de Deus e para mostrar o meu caráter. A necessidade que eu tenho de salvação. Mas ela não me salva, mas ela me leva para perto de Deus. E por que nós aguardamos? Segundo Coríntios 5,17 fala, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Por que nós guardamos a lei? Nós não guardamos para ser salvo. Nós guardamos porque nós estamos sendo salvos. Que maravilha, irmãos. Que coisa boa. Que Deus possa te abençoar. Que você possa encarar depois desse culto a lei de uma forma diferente. Para terminar, eu quero mandar uma mensagem muito carinhosa aos nossos irmãos que são evangélicos, mas não creem na graça como nós cremos. E não entendem a lei como nós entendemos. Romanos 6, 1 a 2 e no versículo 15. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós o que para ele morremos? No versículo 15, e daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, sim da graça? De modo nenhum, Paulo diz. Não confunda as coisas. Não é porque agora eu tenho a graça de Cristo que eu posso viver uma vida qualquer. É porque eu tenho a graça de Cristo que eu vou viver agora em obediência à lei, porque ela vai me levar até Jesus. E então eu vou estar sendo salvo dia após dia. A lei de Deus. Queria terminar aqui mostrando um clipe de um filme da década de 1960. Se não me engano, 56 foi esse filme. Os 10 Mandamentos. Olha que interessante. A luz de Deus resplandece em ti, Moisés. Não ajoelhes para mim, Josué. Essas tábuas de pedra? Inscritas por Deus. Seus 10 mandamentos. Há ruído de guerra no acampamento. Não é ruído de guerra. É o ruído de cantos de orgia e rebeldia.
Moisés! Josué! Maldição sobre ti, ó Israel! Cometestes grande pecado aos olhos do Senhor Deus. Não sois dignos de receber os 10 mandamentos. Adão! Estamos unidos contra ti, Moisés. Tu pensas que és muito. Não precisamos dos teus mandamentos. Somos livres. Não existe liberdade sem lei. Que leis, Moisés? As tuas? Lavraste-as para seres nosso príncipe. Quem estiver do lado de Deus, que venha até mim. Eu estou! Trazei as mulheres e crianças. Nos amaldiçoou! Obrigaram-me. Josué! Josué! Ele não vos deu nenhuma terra onde mana leite e mel. Eu vos dei um Deus de ouro. Vinde! Vinde comigo! Blasfemadores, Vinde! idólatras! Por causa do que fizestes, bebereis águas amargas. Deus pôs hoje diante de vós suas leis da vida e da morte, do bem e do mal. E aqueles que não viverem segundo a lei, morrerão pela lei. E a ira de Deus se levantou contra Israel. E para provar se seguiriam seus mandamentos, Deus os condenou a vagar pelo deserto por 40 anos, até que toda aquela geração que havia pecado aos olhos do Senhor tivesse se consumido. Que coisa interessante o filme, né? Sem lei não há o quê? Forma do povo entender a vontade de Deus. Quero fazer um apelo para você. Ame a Deus sobre todas as coisas. Ame o próximo como a ti mesmo. Mas acima de tudo, que a lei de Deus seja o nosso espelho para nos mostrar os nossos erros e Ele nos conduz até Cristo para nos salvar. Você crê nisso? Eu quero orar por você nesta noite. Para que nós tenhamos uma boa semana e uma semana crendo nisso que nós acabamos de estudar. Hoje também foi um alimento um pouco mais sólido. Nós precisamos de vez em quando entender as profundidades da teologia, para que a gente possa ser salvo. Que Deus possa te abençoar. Feche seus olhos. Vamos orar. Querido e maravilhoso Deus, hoje nós aprendemos a respeito da tua lei, mas acima de tudo a respeito do teu caráter. Querido Senhor, venha, Senhor, fazer-nos entender sobre isso. Nós precisamos de ti, nós precisamos seguir as tuas regras, porque o Senhor quer nos levar para um lugar maravilhoso. E lá vai ser sempre de acordo com a tua vontade. Por isso, nessa terra, nós temos o desafio de viver de acordo com a sua vontade. Por favor, Senhor, nos ajude a compreender. A meditação de hoje foi uma meditação com muita... Nós conseguimos, Senhor, estudar a fundo a coisa muito importante para a nossa vida espiritual. Que agora o Espírito Santo trabalhe na nossa mente e no nosso coração. Que nós aprendamos a olhar para Ti e para a Tua lei de uma forma diferente. Nós gostaríamos muito, Senhor, que o Senhor mudasse a nossa vida.
o Senhor moldasse ela de acordo com a tua vontade. A lei de Deus é boa, é perfeita, é eterno, é amorável. Senhor, é pura, nos dá o caminho, é luz. Que nós possamos usufruir isso, Senhor, de Ti. Nos abençoe, nos ajude. Se temos falhado contigo em algumas coisas, por favor, nos ajude. Nós clamamos a Ti, Senhor, porque nós queremos ser novas criaturas. Nós queremos que a Tua lei, que reflete o Seu caráter, nos leve até Jesus. Nos apresente a graça salvadora de Cristo. Mas acima de tudo, Senhor, que ela nos ajude a ser salva. A lei não nos salva. Quem salva é Jesus. Mas ela nos leva a Jesus que nos salva. Nos ajude a entender, Senhor. Nos ajude a viver. E nós sabemos que nós não guardamos ela para ser salvos. Mas nós Te louvamos porque nós guardamos a lei de Deus, porque nós estamos sendo salvos. Que em breve nós possamos viver eternamente ao Teu lado. Nós não vamos mais preocupar e se preocupar com a nossa vida pecaminosa. Porque num piscar de olhos o Senhor vai tirar isso de nós. Vai tirar o pecado, vai tirá-lo da história desse universo. E nós vamos poder usufruir a paz na Tua presença para toda a eternidade. Nos prepare para esse dia, Senhor. Nos dê uma boa semana. Abençoe todas as pessoas que estão assistindo nesse momento. Ou então nos momentos que alguém possa vir assistir esse vídeo. Ou ouvir esse vídeo. Nos abençoe com a Tua presença. Hoje e sempre nós Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Os mandamentos de Deus são como sinal vermelho que protege do mal, dos conflitos e da tragédia fatal. Sua lei abre um caminho abençoado para quem obedece de todo o coração. Muito bom, queridos. Foi muito bom estar aqui com vocês de novo. Eu lhe desejo uma excelente semana na companhia do Senhor. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. E agora eu quero despedir cantando junto contigo. Vamos cantar juntos? Fique com Deus, um grande abraço, até quarta-feira no culto de oração. Tchau. sorrir e sempre amar. Venha
tenha sempre um sorriso para dar. Então sorria, partilhando esta alegria, e assim transmita muita força, muita união. Seus problemas são infinitos e não há razão para cantar. Olha Cristo e sua vida vai mudar. Olha Cristo e sua vida vai mudar.